Oi, gente. Eu tô aqui pra contar meu testemunho, né, de como que eu engravidei. Eu me casei em 2014 e eu já tava pra completar 34 anos. Mas naquele momento que eu casei, eu não queria ter filhos, porque o início de casamento é adaptação. E a nossa adaptação não foi tão fácil. A minha e do meu marido. E ele queria muito filhos. Só que eu tinha SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Eu não sabia a fundo, né, tudo que causava, tudo que podia acontecer, mas eu tinha. E a minha menstruação era totalmente irregular. Então ela atrasava, chegou a atrasar 10 dias uma vez. E o marido ficou achando assim, tá, que eu tava grávida, mas eu não estava, eu sabia que eu não estava, mas ele começou a contar a notícia como se fosse certo. E naquela circunstância, eu fiz um beta-HCG no laboratório. Eu trabalhava no laboratório, eu fiz em outro. E eu fiz na hora do almoço e à tarde eu peguei quando eu saí do trabalho. Ele sempre me buscava do trabalho. E naquele dia ele falou: Ah, contei pra minha mãe e eu falei: Jesus. Aí eu falei: Amor, não tô grávida. Como que você sabe? Eu falei: Eu fiz o exame. E ele ficava muito frustrado, né? Quando dava, não era gravidez, ele ficava muito frustrado. E aí eu fiz uma oração assim. Falei, Deus, não deixa atrasar, porque ele vai ficar frustrado e isso desgasta, é chato. Mas eu tava muito segura que não era naquele momento que eu queria. E eu fiz essa oração a Deus. Falei, Deus, não deixa atrasar. Porque quando atrasa, ele fica muito empolgado e acaba ficando frustrado depois quando dá negativo. E eu não lembro exatamente quanto tempo que demorou pra eu querer de verdade estar grávida. Eu lembro de falar assim com meu marido, amor, eu falava, sempre chamei de marido. Aí eu falava, marido, você não quer que eu faça uma surpresa pra você? Porque quando eu estiver grávida, imagina eu te contar, te surpreender. Você não pensa nisso? E aí isso acalmou ele e deixou ele, né? Ele contava meu ciclo, ele sabia direitinho quando que vinha, mais do que eu. Então não tinha como eu surpreender ele. Até que eu conversei com ele sobre isso. Vamos fazer, eu te faço uma surpresa, né? E eu lembro que, como eu não queria muito, né? Eu fui levando. Até que começou a ter um desejo desesperado por filho. E só que não vinha, não vinha, né? A minha menstruação já estava regular, porque eu tinha pedido a Deus para regular o ciclo. E a minha menstruação já estava regular, vinha todo mês certinho, dava para contar 28 dias certinho. Eu tinha muita cólica no primeiro dia e mas vinha normal. E comecei a ter muita vontade, nossa, muita vontade de chorar, de ficar ansiosa, de fazer teste escondido, como toda mulher quando tá querendo muito um filho. E eu falava que, nossa, eu quero. Eu falava, Deus me dá. Mas eu também era muito tranquila. E eu lembro que não acontecia, não engravidava de jeito nenhum. Aí todo momento que tinha alguém que me conhecia e que tinha oração, sempre me chamava, vai lá, vai lá. E eu falava, eu ia, nossa, ia tranquila. Eu passei por todas as fases, eu falo. Até na fase de eu falar assim, não vou mais, porque Deus já sabe que eu quero e eu não vou mais, Ele sabe, eu não vou. Eu, é bem egoísta, não é egoísta, é bem sem negação. Fala, não vou, Deus já sabe, não vou. Não queria passar por aquilo, pela aquela humilhação, né? Aí tinha um congresso que foi. Tem um congresso de mulheres na minha igreja que é muito grande, é o Consadecad. Aí vai todas as mulheres, nós somos 40 cidades no campo da minha igreja, são 40 cidades. Então vai todas as mulheres das 40 cidades. Tava aquele mundo de mulheres e a pastora, era bem no Dia das Mães. E eu falei com Deus assim, poxa Deus, eu não tenho mãe, porque minha mãe já faleceu, e eu não tenho filho. Esse dia pra mim não fazia muito sentido e eu ficava meio brava, né? Nossa, Deus. E eu tava nessa fase de não vou. E a pastora chamou todo mundo lá na frente pra orar, pra oração. E eu falei, não vou.
E todo mundo olhava pra mim e falava assim, vai, eu fingia que não tava vendo. Não vou. Pensando dentro de mim, não vou. E as pessoas faziam, vai. Eu falava, não vou. E o marido falava, vai. Eu falava, não vou. Até que a minha pastora olhou pra mim e falou, Téquia, vai. E ela tava de longe, ela falou, vai. Sabe quando eu falei, tá. Foi assim, eu fiz, tá. Fui. Fui, gente, mas foi assim. Ai, nossa, eu não queria estar aqui. Eu pensava. E fez uma fila de mulheres, assim. Não sei quantos, 7. Não sei. E eu fui e eu pensava, ai, só falta essa agora. E a mulher orava e as pessoas caíam. Eu sou durona. E eu sempre falei assim, gente, se alguém orar por mim e eu cair, vocês podem ter certeza que é de verdade, porque nunca tinha caído, nunca vi cair, assim, sabe, que fosse de verdade. Então eu pensava assim, não. Quando eu olhava pro lado, as mulheres, sabe assim, tum, ela orava, a pessoa, tum. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não vou ficar olhando, porque senão eu vou ficar doida. E as mulheres caindo, eu falei, ai meu Deus, eu fechei o olho. E quando a pastora orou pra mim, eu perdi a força e eu caí. E não foi aquela coisa que eu achava que a pessoa caía esborrachando assim, né? Não foi. Foi suave. Suave. E eu deitei. E eu chorava, porque tava acontecendo alguma coisa no meu corpo, né? E eu chorei. E eu lembro que eu fiquei sentada, deitada lá um tempão. Um tempão. E a pastora falou, pode deixar ela aí, pode deixar. E a gente fica sem força, sabe? Aí eu levantei e eu pensei, vou engravidar amanhã. Vai ser assim, né? Plim. Já recebi oração. E eu tinha comprado o Indux, porque eu pensei, uma colega do meu marido tinha engravidado com o Indux. E ela falou, por que vocês não tomam Indux e tal? Eu comprei, tava comprado o Indux. Eu pensei, agora, toma ou não tomo? Aí o marido falou, toma. Tomei, não adiantou nada também. Mas não foi médico que passou, né? Foi, eu comprei e tomei, só li a bula e tomei. Aí, não engravidei, nessa eu não engravidei. Isso foi, geralmente esse congresso é em maio. Então passou, né? Foi Dia das Mães, isso mesmo, em maio. Então passou aquele tempo todo. Eu sei que foi em 2019, em abril, tem um congresso em Belo Horizonte e tinha uma pastora que, a Natália Belo, ela orou pela Luana Rodrigues e a Luana Rodrigues engravidou. E essa pastora ia estar no congresso que eu ia em Betim. Eu falei, gente, quando eu soube que ela tava lá, eu pulei alto, alto assim, porque eu pensei, pronto, ela vai orar por mim e vai dar certo. E eu fiquei muito feliz, empolgada e fui pro congresso. Chegou lá, ela começou a pregar e a pregação foi indo pro lado de cura, de mãe. Eu falei, ela vai orar para as mulheres. E chamou na frente, ela orou por mim, mais algumas mulheres. E aí em 2000, isso foi tipo em abril. Quando foi em julho, a minha menstruação atrasou 10 dias. Eu pensei, não, 10 dias não, 3 dias. Eu pensei, eu não tive mais nenhum sintoma. O único sintoma foi o atraso menstrual. Mas eu não senti dor no peito, igual as pessoas, não senti nada. Não senti enjoo, não senti sono, nada. Nada, 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 nada. Só o atraso menstrual. E eu pensei, gente, tô grávida. Porque eu já tinha feito exame milhões, mas eu pensei, tô grávida. E eu lembro que foi um domingo. E eu fui pra igreja, chegou lá, contei pra minha tia, falei, tia, minha menstruação tá atrasada há 3 dias. E eu vou fazer um exame. Ela falou, não faz agora. Gente, como é que pede pra uma mulher que quer engravidar, ansiosa, não fazer exame? Ignorei completamente e fui. Quando eu cheguei, e foi assim, eu falei, amor, passa na farmácia comigo, porque eu tinha pedra na vesícula, então direto dava-se uma digestão. Passa na farmácia, vou comprar um antiácido pra mim. Comprei o antiácido, mas eu comprei o teste de gravidez. E vim pra casa. Domingo, cheguei em casa, fiz esquentei o jantar pro marido e fui pro banheiro. Fiz o exame. Gente, foi o exame bater no xixi e deu positivo. Parecia que eu tava sonhando. Parecia que era uma ilusão. Parecia que eu tava andando, sabe, com os pés. Não tava sentindo o pé. Parecia que eu tava flutuando. É a sensação mais gostosa do mundo porque deu positivo. Assim, foi muito rápido.
deu positivo, ficou a lista, não tinha dúvida, aquela lista forte. E eu pensei, meu Deus, tô grávida. Só que eu não podia contar pro marido, que eu falei, não vou contar pra ele, porque vou surpreender ele. Só que como é que eu olhava pra cara dele? Eu falei, não vou contar, e não vou olhar pra cara dele, porque se eu olhar pra cara dele, eu vou contar. E deixei ele dormir e falei, vou arrumar a casa. Eu não conseguia dormir. Fui ajeitar a casa e com os pensamentos a mil, já mandei mensagem pra minha irmã, ela falou, vem amanhã no laboratório, faz o exame. E aí eu falei com ele, amor, vou descer amanhã, tá? Não, acho que eu falei de manhã pra ele, vou descer pra casa da tia Kézia, ela me chamou e tal. Fui. No outro dia de manhã, fui cedo, fiz o exame, fui almoçar, não, deu positivo, só que deu 48. Eu acho que acima de 5 deu 48. 48. E eu pensei, é baixo, mas é positivo. Eu já tava com 3 dias de atraso, mas é positivo, não, né? Qualquer número que der é positivo. Aí, eu questionei minha irmã, ela falou, não, é isso mesmo. A minha irmã é bioquímica, ela falou, é isso mesmo. Aí a gente foi almoçar com a minha tia, com o meu pastor, que é o meu tio, e a gente tirou uma foto bonita, e o marido inocente trabalhando. Aí a minha tia, a gente tem que fazer alguma coisa pra contar pra ele. Aí a gente fez, e eu passei o dia e falei, amor, liguei pra ele, falei, amor, aqui vai ter uma surpresa na casa da Késia, e ela chamou a gente, tá? Ele falou, tá. Ele não sabia que era pra ele. E naquele dia eu andei com a minha tia muito e a gente fez um jantar. E aí tinha algumas pessoas na casa dela, né, além dos filhos dela. E a gente fez tipo uma dinâmica, ó, a gente vai fazer assim, ó, todo mundo vai vestir uma blusa, porque eu fiz uma blusa pra ele, escrito papai. Aí eu falei, aí a dinâmica era assim, todo mundo ia vestir uma blusa e segurar uma caixa. Só que só quem tinha blusa e caixa era o marido, todo mundo tava de olho fechado. E aí ele vestiu a blusa, tudo de olho fechado, a gente ajudou, colocou a caixa na mão dele, e na caixa tava o teste de gravidez, tava o exame de gravidez, o beta-HCG, e um macacãozinho amarelinho, porque a gente não sabia o que era, e a gente queria surpreender com um presente, né? Aí ele abriu a caixa, olhou, aí ele olhou a camisa dele, aí olhou todo mundo, ele falou, pegou o exame. Ele ficou. Gente, o meu marido é falante, é engraçado. Ele fala, sabe, engraçadinho, fala gracinha. E nessa hora ele parou de falar. Ele ficou mudo. E aí ele tentando entender o exame. Foi muito engraçado. Passou. Isso foi dia. Eu lembro que eu descobri 14 de julho. Porque eu lembro que eu postei no Instagram. Então foi 14 de julho eu descobri que eu estava grávida. E passou. E aí comecei a sentir os primeiros sintomas, né? Que é dor nos seios. Mas eu não tive enjoo. Eu acho que não deu tempo também, né? Tive enjoo. E quando foi em agosto, eu lembro que eu passei meu aniversário e tal. Quando foi em agosto, eu comecei a ter tipo um escape. Mas é normal, né? E eu lembro que não dava pra saber o que era. E era muito clarinho, e foi assim, foi escurecendo, tive com borra de café. Eu fui no médico e ele pediu um ultrassom. Quando eu cheguei no ultrassom, eu estava de 7 semanas. Quando eu cheguei, o médico falou, não, você tá de 5. E aí, então, você vai repetir daqui 15 dias pra gente ver a evolução. Eu falei, tá. E aí, viu que eu também tava com mioma e tal. E eu fui pra casa. E eu pensei, gente, eu tava de 7, né? Mas naquela época eu não tinha, não sabia muita coisa. E começou a intensificar aquele sangramento, aquele coisa foi sujando. Eu cheguei no médico, ele falou, ó, seu útero tá fechado. Tem atendimento, né, de urgência de grávida, seu útero tá fechado. A primeira consulta de gravidez eu nem cheguei a fazer, porque ela era no outro mês, tipo dia 19 do outro mês, de agosto, né? Eu descobri 14 de julho e a minha consulta era 19 de agosto. E o que aconteceu? Não parava aquele sangramento, foi só aumentando. E aí no dia dos pais, acho que foi 11 de agosto, no dia dos pais, eu acordei
Eu tava muito cansada, parecia que o meu corpo tinha feito um esforço gigantesco. Nossa, eu tava derrotada. Sabe aquele dia que você acorda derrotada? Nossa, eu lembro que eu olhei no espelho e falei, meu Deus, gente, eu não tô bem. E nossa, um cansaço. E a gente ia almoçar com a família do meu marido, era o primeiro dia dos pais dele, e a gente foi passar com o pai dele. Aí a gente foi almoçar num restaurante. E aí eu tava lá, todo mundo feliz e tal. Eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, que eu, né, fui fazer xixi, o vaso ficou vermelho. Ficou muito vermelho, muito vermelho. Bem intenso. E aí eu não sabia o que eu fazia. Aí chamei minha cunhada. Ela falou, não sei, Tex, o que é isso? Não sei. E eu demorei no banheiro, o marido já pensou, né? Aconteceu alguma coisa. Aí eu saí do banheiro e falei com o marido, não, tá, eu tô tendo hemorragia aqui. Não tá normal. Nós fomos no hospital, esse atendimento urgente de grávida, e eu fui atendida por um médico e ele falou assim, ó, seu útero tá fechado. Não dá pra saber sem ultrassom. Só que o ultrassom é só amanhã. Ele falou pra mim, o ultrassom é só amanhã. E seu útero tá fechadinho. Tem mulher que sangra, sangra, sangra. E o bebezinho tá lá. Tem mulher que quase não sangra e perdeu o bebê. Então não dá pra saber. Sem ultrassom não dá. E o ultrassom só amanhã. Então amanhã você faz o ultrassom, né? E a gente vê o que aconteceu. E naquele dia, eu sou muito positiva, então eu fiquei pensando, vai dar certo, não vai dar certo. E o marido já ficou triste. Nossa, o marido ficou muito triste. E eu falei com ele, não, amor, era dia dos pais. E teve na igreja, né, aquele seminário pra tirar foto. Eu falei, tira foto, não, meu filho, você é pai e tal. Só que eu fui no banheiro naquele dia e eu não tava sangrando constantemente, sabe? E aí eu fui no banheiro naquele dia e saiu um trem um trem assim que eu não sabia o que era. Eu lembro que eu peguei e pensei, gente, que é isso? Parecia um pedaço de fígado. Mas não sabia o que era. Aí minha tia falou, não sei também, ninguém tinha tido aborto perto de mim, perto dela. Aí ela falou, não sei o que é. Então vai, né? A gente jogou fora e pronto. No outro dia, eu eu tive de manhã eu fui pra casa da minha tia, porque o meu bairro é mais afastado. Fui pra casa da minha tia esperar, gente, o ultrassom. Era só 5 horas da tarde. E foi aquele dia assim que eu fiquei só quietinha. E o médico falou assim: ó, se você tiver cólica, você pode tomar Buscopan. Porque, né, e eu sei assim, se cortar, se o Buscopan cortar a dor, não é aborto. E eu não queria tomar o remédio. Falei, eu não vou tomar, faz mal pro neném. E aquele bebezinho fazia companhia pra mim, sabe? Eu orava, eu conversava com o bebezinho. E aí, naquele dia, eu fiquei só quietinha, fiquei deitadinha na casa da minha tia. E até na hora do ultrassom. Chegou lá no ultrassom, a médica fez o ultrassom e falou, ó, seu útero está limpinho. Não tem nada. Não tem nada. Eu travei, gente. Eu não conseguia chorar, porque eu pensei, eu não vou chorar na frente dessa médica, que eu não conheço ela. E ela falou assim, seu útero tá limpinho. E ela mediu, né, os miomas que eu tinha e, e falou, você pode engravidar amanhã. Ela falou pra mim, você pode engravidar amanhã. E eu lembro que fui para casa, voltei pra casa da minha tia, cheguei lá, contei pro marido, o marido ficou muito chateado. Mas eu pensei assim, gente, eu não engravidava e engravidei, então agora é facinho de engravidar. O que eu não conseguia era engravidar de jeito nenhum. Então, se eu engravidei, agora vai ser fácil engravidar novamente, né? Na minha cabeça positiva. É claro que eu senti. E aí, naquele dia, quando eu não tinha chorado ainda, e tinha um trabalho de mulheres que a gente fazia em casa, tipo célula de mulheres. E a minha tia falou assim pra mim, se você não quiser, eu vou entender, se não quiser ir. Eu falei, eu quero, sabe por quê? A gente canta, né, que vai adorar na alegria e na dor, e na hora da gente provar isso, a gente não prova, né? E eu cantava aquele hino da Exla, né? Do adorador, que fala assim: se eu perder, te adoro. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder,
te adoro. E eu pensei, eu sempre canto esse hino e na hora de provar, eu tenho que agora provar que é realmente assim. E fui. Só que chegou no meio do caminho que eu pensei assim, tem que contar pra minha irmã, tem que contar pro meu irmão. Eu desabei, chorei, nossa, chorei o que eu não tinha chorado. Chorei muito, nossa, chorei, compulsivamente, chorei. E chegou na casa dessa irmã que ia fazer o culto na casa dela, e as mulheres estavam todas lá dentro. E a minha tia falou, pode ficar aí, pode ficar aí chorando. Eu chorei. Só que ela chegou lá dentro, ela contou para as mulheres, e as mulheres saíram tudo para me abraçar, e eu chorei com elas, e elas choraram comigo. E elas começaram a falar assim, não, vai dar certo, ó. Tem amigas minhas, tem sobrinha e tal, que perdeu e teve de novo. Ah, teve mulher que perdeu e teve gêmeos. Nossa, fiquei. E aí naquele dia eu lavei a alma. E cantei ali com as irmãs, já melhorei. E voltei pra casa. No outro dia de manhã eu acordei e me senti sozinha. Ai, me senti sozinha. Porque parece que aquele bebezinho tinha me abandonado. E aí, mas sim, foi pensar e logo pensar assim, não, gente, não vai dar certo. Nessa é Deus que me deu esse, né? Que Deus que me deu, Deus vai me dar outro. E já mudei meu pensamento, eu e o marido já ele não trabalhava naquele dia seguinte. E a gente deu uma faxina no quintal, limpou tudo, parece que a gente tava lavando a alma. E aí eu cheguei e eu falava com o marido assim, meu filho, vamos tentar esse neném. E ele falava, amor, não pode, amor. E eu falava, por que não? Ele falou, você acabou de perder um bebezinho. Eu falei, e daí? A gente vai ter outro. E ele falava assim, não, não pode. Aí eu orei assim, falei, Deus, eu tenho uma consulta, né? Era no dia 19. Falei, Deus, eu tenho uma consulta. O que o senhor quiser que eu faça, porque a médica falou que eu podia engravidar no outro dia. Eu falei, Deus, o que o senhor quiser que eu faça, eu quero que o senhor use o médico para falar comigo. E aí fui pra consulta. E eu não fui sozinha, não fui com a minha cunhada. Aí a minha cunhada foi comigo e chegou lá, eu falei com ele que eu tinha perdido o bebezinho, mostrei o ultrassom. Aí ele foi muito bom comigo. Aí ele me explicou, falou, olha, quando o corpo vê que tem alguma coisa errada, ele descarta aquela gravidez. É uma defesa do seu corpo. É natural, acontece. Mas vamos fazer assim, gente, lembrando que eu tinha 39 anos. Eu tinha 39 anos. Aí ele falou assim, então vamos fazer assim, vamos fazer uns exames, tá? Você vai voltar daqui 3 meses. E a gente, não, um mês sem namorar. Aí eu já pensei, ai, não acredito que o marido tinha razão. Eu vou ter que dar razão pra ele. Aí eu falei, e daqui 3 meses você vai voltar e a gente vai fazer um exame. Ele falou pra mim, vou fazer uns exames com você. E eu pensei, poxa vida, eu vou esperar um mês, depois eu vou esperar 3 meses pra fazer exame. Quando eu voltei esse neném, eu pensei, né? Ai, sabe, eu fui brava pra casa, mas falei, eu pedi a Deus pra falar comigo como que era. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, ó, seu útero é como se fosse uma terra. Aí você plantou uma semente e colheu, né? Ah, agora, ele falou assim, os agricultores, quando eles plantam uma terra e eles colhem, eles esperam aquela terra melhorar, aquela terra tá fértil de novo. Então a gente não planta nada. Seu útero está aberto, que você perdeu o bebê, seu útero está aberto, então você vai esperar, tá? Não vai namorar para não levar nenhuma sujeira lá pra dentro. E você vai esperar esses 3 meses pro seu útero, né? Voltar a forma dele normal, a ter né, tudo que ele precisa novamente. E aí sim, você pode tentar. E como eu tinha pedra na vesícula, eu tinha também uma cirurgia da vesícula para fazer. E já tava assim, ó, a qualquer momento podia me chamar. E aí eu falei, Deus, deixa eles me chamarem dentro desses 3 meses pra eu não ter que esperar mais, né? Isso foi em agosto. Quando foi em setembro eu fiz a cirurgia da vesícula. Ai, que beleza. Que beleza.
E aí, quando foi em setembro, não, teve a primeira consulta após a cirurgia. E o médico falou, e eu perguntei pro médico, quanto tempo pra engravidar? Não, acho que no dia. Eu falei, quanto tempo pra engravidar? Ele falou assim, um mês. É esperar um mês. Então, na consulta que eu tive, né, depois da cirurgia, já tinha um mês. Eu perguntei pra ele se era, né, tudo certo, porque eu queria engravidar. Ele falou que tava tudo certo. Aí passou setembro, né? Ele falou 3 meses: setembro, outubro, novembro. Quando foi novembro, era um mês que eu tinha que voltar nele. Eu lembro que eu liguei pra ele e ele tinha aposentado. Gente, parecia que dependia dele. Eu chorei, chorei, né? A gente é boba. Chorei, chorei. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reagir. Eu não posso viver em função dessa espera. Foi o meu pensamento, eu não posso viver em função dessa espera. E eu tinha o cabelo, sempre tive o cabelo comprido, eu cortei ele assim, ó, assim. E foi loucura, porque todo mundo me via de cabelo comprido, eu cortei curtinho, porque eu queria mudar. Falei, vou mudar agora eu não vou esperar. E eu sempre assistia muito testemunho na internet, porque aumenta a minha fé. Aí eu assistia testemunho de mulheres, de gravidez impossíveis, de testemunho de mulher que engravidou. E aí todos os testemunhos que eu ouvia falava que as mulheres tinham feito alguma coisa, elas tinham feito uma cirurgia e elas tinham gastado. E eu pensei, poxa Deus, eu não tenho essa condição. E aí o dezembro tinha um tanto de evento na minha igreja. Eu lembro que tinha festa de missões numa cidade, tinha muito, nossa, era muita coisa. E tinha um jantar de mulheres também, nosso, que é só mulheres, era muito bom. E foi em 2019, dezembro de 2019. E o dezembro foi muito cheio de coisa. E eu lembro que teve um de missões que veio um pastor lá de São Paulo. E naquele dia ele estava falando assim de fazer mais para Deus, porque enquanto você faz para Deus, Deus faz por você. E eu pensei, gente, essa palavra não é para mim. Nossa, se precisar lavar a igreja, eu vou. Se precisar ajudar na cozinha, eu tô sempre lá. Se precisar qualquer coisa, sabe? Eu e o marido, a gente era muito ativo, sempre fomos muito ativos na igreja. E eu pensei, essa palavra não é pra mim. Mas, no entanto, Deus, se for pra mim, porque ele fala, se você quer um trabalho, se você quer, sabe, se empenhe mais na igreja e tal. Mas ele não falou na hora nenhuma assim, se você quiser ter um filho. E eu falei, Deus, se for pra eu ir, não que ele fala alguma coisa relacionada a filhos. Ele falou. E eu pensei, eu vou. E o marido disse que pensou assim, se ela for, eu vou. Aí eu fui. E eu fui falando assim, Deus, eu não tenho condição de fazer uma cirurgia. Eu não tenho condição de, de pagar um tratamento. O senhor sabe, eu não tenho. Aí, gente, fui caminhando pra frente, com a minha cabeça baixa, conversando com Deus. O marido veio, me abraçou. O pastor que estava pregando desceu do púlpito, veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, ó, eu não vou lembrar as palavras certinho, não, mas foi exatamente assim, não. Eu não vou lembrar certinho, não, mas foi assim, ó. Caminha fazendo a minha obra, porque enquanto você caminha fazendo a minha obra, eu faço por você o que homem nenhum pode fazer. E a minha tia tava filmando. E aí eu sabia que era Deus falando comigo. Ministrar ao teu coração, arregaces a manga e faças a minha obra, porque enquanto você caminha fazendo a minha obra, eu estendo a mão para fazer por você o que ninguém tem condições de fazer por ti, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sabia. E aí, igual eu falei com vocês, eu não tive sintoma nenhum na primeira gravidez e eu não tive de novo. Mas eu lembro assim, que me deu uma dor na perna, mais estranho, eu não conseguia colocar o pé no chão. Me deu uma vontade louca de comer melão, porque no Natal,
eu não sei se foi Natal, acho que foi Natal. No Natal, a minha família se reúne e aí a gente faz a ceia e no outro dia a gente volta para tomar café. E eu sempre durmo na minha casa e volto de manhã. E nesse ano, curiosamente, tinha um melão só. E eu pensei, eu vou comer melão. Quando eu cheguei lá, eles tinham comido melão. Gente, eu nunca fui doida com melão. E eu pensei, ai, eu preciso comer um melão. É uma coisa assim, preciso. Mas eu nem desconfiei. E eu falei com o marido assim, passa no mercado pra mim, eu vou comprar um melão. Comprei o melão, comi o melão. Gente, eu comi achando que eu nem sabia comprar melão. A mulher do lado, eu nunca tinha comprado. Uma senhora do lado que me ajudou a comprar, me explicou o que eu tinha que fazer, como que era pra comprar melão, como que escolhia. Comprei, trouxe pra casa, comi ele, ai que delícia. E fui tocando a vida. E dezembro cheio de coisa. E aí eu lembro que teve o culto no final do ano, né, no 31. As crianças apresentaram e eu me emocionei com as crianças apresentando. Eu sou super durona, gente. Eu sou super durona. Chorei. Ai, chorei, mas também não atinei pra isso, não. Aí, igual eu falei, né? Comecei a sentir um cheiro ruim em mim, sabe? Parecia que tinha vencido o desodorante. Aí eu pensei, gente, o que tá acontecendo, né? Peguei minha bolsa, que tinha um perfume, e fui pro banheiro. Mas não achei onde que tava o cheiro ruim. Mas ok, passei o perfume e voltei pro culto. Passo. E a minha menstruação, aí passou, né? Dia 1º, dia 2. A minha menstruação tava pra vir dia 3. Só que eu não tinha sintoma nenhum que ela ia vir, porque eu sempre tive, né, sintoma pré-menstrual. E não tinha sintoma que ela ia vir. E não tinha sintoma que ela não ia vir. E eu comecei a ficar doida. Nossa, eu fiquei muito nervosa naquele dia. E eu fui no banheiro 200 vezes fazer xixi. E não, e tava inquieta. Nossa, tava nos nervos, porque eu pensei assim, gente, a minha menstruação é tão certinha. Se ela bagunçar, na minha cabeça eu pensava, se ela bagunçar agora, eu vou ficar doida todo mês achando que eu tô grávida. Eu já tinha passado dessa fase já de ficar desorientada. Tava numa fase mais, ok, vai acontecer e tá tudo bem, vou esperar. E aí, eu falei, se começar a atrasar, eu vou ficar doida todo mês, né? E o marido falou assim, amor, eu vou descer, vou dar uma volta, porque ele não gostava muito de ficar em casa. E ele ia pra loja dos primos dele, ficava lá conversando, coisa de homem. E eu falei com ele assim, tá, ele falou, qualquer coisa você me fala. Eu falei, tá. Aí mandei mensagem pra ele, falei, amor, traz um teste pra mim de gravidez, porque eu não vou dormir do jeito que eu tô aqui. Eu tava muito inquieta. E eu falei, traz um teste pra mim, mas traz daquele azul. Se é que vocês me entendem. Traz do azul, porque quando a primeira gravidez eu fiz do azul e mudou muito rápido. Muito, muito rápido. E eu falei com ele, traz do azul, porque o azul é. Né? Eu falei qual farmácia que eu queria. Eu tava fora do meu normal naquele dia. E eu falei com ele assim, você traz pra mim. Ele falou, tá, eu te dou dinheiro aqui. Ainda falei com ele, eu te dou dinheiro aqui. E ele trouxe o teste. Quando ele trouxe o teste, era rosa. Gente, eu peguei o teste assim. O que é isso? O que é isso? Eu falei que era azul. Por que você trouxe o rosa? Gente, eu tava louca. Por que você trouxe o rosa? Eu falei, azul, amor. Ele falou, não tinha azul, acabou o azul. Isso aqui não dá certo. Eu falei com ele, isso aqui não dá certo. Eu falei com ele, não dá certo. Aí fui no banheiro, gente, fiz, né? Olhei no xixi, olhei e aqui, ó, tá vendo? Não dá certo. Joguei o trem no lixo. Isso não dá certo. E tinha falado com a minha irmã assim, meu marido vai trazer um teste. Aí eu falei, vou mandar foto pra ela. Peguei o teste. Quando eu peguei o teste, tinha uma lista, tinha as duas listinhas. Uma bem fraquinha. Meu Deus, tá positivo. Chamei o marido e falei, você consegue ver que tá positivo? Tô vendo aí. Falei, amor, tá positivo. Fui na minha vizinha e falei, você consegue ver a sua técnica? Tá positiva, ela trabalha no posto. Tá positivo. Passa amanhã lá no. Amanhã não, segunda, porque era sábado. Não, era sexta.
passa segunda lá no posto e pode, né, pra você fazer o exame e começar o seu pré-natal. Eu fui, não tava satisfeita com aquele teste. Falei, gente, isso tá errado. Gente, será que... Eu sabia que tava certo, né? Mandei mensagem pra minha irmã, contei pra ela. Aí ela falou assim, faz um beta. Eu falei, não vou fazer o beta. Que eu fiz da outra vez, então... E hoje em dia não precisa mais, né? Aí eu falei, não vou fazer o beta. Porque eu queria que fosse tudo diferente. Eu não tava com medo, mas eu não queria lembrar da outra gravidez, eu não queria fazer nada igual. Aí, no outro dia de manhã, acordei, fiz xixi num pote de vidro e desci, porque eu tinha que ir na casa da minha tia. Passei na farmácia, comprei aquele Clear Blue com semanas, que ele é mais preciso, né? Comprei, gente, aquele trem é uma tortura. Ele fica rodando, rodando, rodando. E eu pensando, o que eu fiz errado? O que eu fiz errado, gente? O que eu fiz errado? E nada. Gente, não dava nada. Aí por fim apareceu grávida. De 2 a 3 semanas. E, gente, que delícia. Nossa, aí foi. Eu sabia que tava positivo, mas ver de novo era muito bom. E aí o marido falou pra mim assim, não vamos contar pra ninguém, não, vamos esperar, porque da outra vez a gente não esperou nada, contou pra todo mundo, vamos esperar. Foi uma das melhores coisas que a gente fez. A gente contou assim pra algumas pessoas mais próximas, mas, por exemplo, não coloquei no grupo da família, sabe? Não coloquei na rede social. E foi muito gostoso, porque eu comecei a enjoar e eu olhava pro marido e ele fazia assim, ele achava bom, porque da outra vez eu não tinha sentido isso, né? Então tá sentindo naquele momento era muito bom. Aí foi gostoso, sabe? Era um segredo que só nós dois tínhamos. Então a gente tava em algum lugar, eu fazia assim, tipo, nossa, tá ruim, não tá bom não. E enjoei muito, não cheguei a vomitar, mas enjoei bastante. Com 8 semanas eu fiz o primeiro ultrassom e já vi, né, o bebezinho lá com o coraçãozinho batendo. Foi muito bom, que sensação mais gostosa. E eu sabia que aquela gravidez ia dar certo, tinha certeza que aquela gravidez ia dar certo. E, né, foi assim, coisa de Deus mesmo, foi Deus que me deu, porque eu sabia que eu não podia ter filhos, e foi Deus que me deu. Eu não tinha, eu não tinha noção de tanto que era bom, tanto que as pessoas falam, né, de filho, mas é só quando a gente tem de verdade que a gente sabe o tanto que é bom, não dá pra descrever pra pessoa, não, é só passando mesmo. E para as tentantes, né, que eu fui há muito tempo tentante, porque eu casei com 34 e tive a Rebeca com 39. Então foram 5 anos, né? E eu só tenho a dizer assim, acredite, tenha fé, sabe? Fala com Deus mesmo, porque Ele atende. Tem uma palavra que eu gosto muito que tá em Mateus. Eu não vou lembrar agora, não. Eu marquei hoje de manhã, foi a minha leitura de hoje de manhã. Mas foi quando Jesus encontra um leproso e o leproso fala assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E Jesus põe a mão nele e fala, eu quero. E eu falo que Deus quer curar a gente, sabe? Deus quer curar. E Ele fica esperando a gente pedir, a gente clamar. Então, entrega na mão de Deus, peça bastante para Deus, para Jesus, para curar você. Independente do que você tenha, sabe? Ou seja, a gravidez que você deseja. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que Jesus tem a cura. Ele quer. Ele quer te curar. Ai, e é isso. Deus estava me cobrando, sabe? Relatar esse testemunho. E aí tive uma gravidez, gente, mais gostosa. Nossa, conversava com o bebezinho e sentia mexendo. Queria muito que fosse uma menina. Fiz revelação e era menina, pulei, até esqueci que eu tava grávida. Era pandemia, mas tava perfeito, tudo perfeito pra mim.
E com 36 semanas e 5 dias, eu tive que, né, a gente teve o parto dela porque eu tive pré-eclâmpsia. Mas foi, nossa, foi muito bom. Eu tenho saudade do hospital, pra vocês terem ideia. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E aí, olha só como Deus sabe a hora certa, né, o momento certo de te dar um filho. E por que que ele tem a hora certa? A gente internou, ganhou ela. E no dia a médica foi me dar alta, ela falou assim pra mim, ó, ela tá amarelinha, mas eu vou te mandar pra casa, você vai no laboratório, faz o exame, vai pra, na hora que você sair daqui, faz o exame e pode ir pra casa. À tarde seu marido me manda o resultado do exame dela. Aí, gente, fez o exame dela. Eu saí de manhã de alta. Quando foi à tarde eu tive que voltar, porque o exame dela deu alterado. E eu pensei assim, gente, por que a médica já não fez o exame antes de eu sair do hospital? Aqui, vou fazer o exame e qualquer coisa eu te dou alta. Não, gente. Ela mandou eu sair. E eu fiquei brava, gente, por que que ela... Nossa, por que que eu voltei pro hospital? Só que aí eu tava na maternidade. A maternidade é uma beleza. Tem o bercinho do bebê, tem a cama da mãe. Eu fui pra pediatria. Pediatria é o bercinho do bebê e eu não sei se é um banquinho que mal cabe você. E eu estava operada, que eu tive cesárea, estava operada, e eu tinha que dormir naquele trenzinho. E aí, no primeiro dia, eu fiquei pé da vida. E eu falei com Deus, o que que eu tô fazendo aqui, Deus? Por que que você me trouxe de volta? Tinha uma menina do meu lado. Geralmente é por ser, assim, é por quando você tá no hospital, pelo menos aqui eu vi foi isso. Então, por exemplo, no quarto da Rebeca tinha todas as crianças eram prematuras. E tinha um menininho que tinha nascido muito prematuro. E ele era todo entubado, cheio de aparelho. E ficava lá piscando aquele barulho de aparelho o dia todo. A mãe desse bebezinho teve ele muito novinho. E ela estava tentando falar com o pai, e ela se sentiu abandonada pelo pai, né? Porque ela estava lá o tempo todo e o pai não estava. E ela tentava mandar mensagem para ele, e ela estava muito inquieta. Nesse dia ela estava muito inquieta. E quando eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deus falou assim, por conta dela. E eu pensei, coisa da minha cabeça. Mas, aí eu lembro que a gente colheu o sangue da Rebeca e furou ela 3 vezes, porque era um bracinho tão pequenininho de bebezinho. Ela não nasceu tão pequena, ela nasceu com 2,670. Então era bastante, não era tipo assim, uma prematura piquititica, era uma prematura maior. E é prematuro tardio, né? Aí eles furaram ela 3 vezes pra fazer o exame e eu fiquei muito triste. Eu chorei. Ai, por que que não é a gente, né? E aí nesse dia, a menina, a gente foi pra casa, trocou, a mãe dela ficou no lugar dela e ela foi pra casa. O marido dele, como tava na pandemia, né? Então ele tinha saído do trabalho dele e ele ficava assim, arrumava trabalho. E só sei que ele tava muito lá com a gente. Tava bem presente nesse momento. E aí ele chegou de manhã no hospital e a mãe dessa menina que trocou, ela começou a falar assim, gente, tem alguma coisa errada. Ela tá mandando umas mensagens muito estranhas. Ela tá pedindo pra me cuidar do bebezinho. Ai, meu Deus, gente, ela vai fazer alguma coisa. E o meu marido, ele se dispôs, falou assim, me dá sua chave, eu vou na sua casa. Ela falou, tô sem chave. Ela levou a chave. Eu tenho a chave do portão. Aí meu marido falou assim, não, da porta, uma coisa assim, do portão eu não tenho. Meu marido falou assim, me dá seu endereço. Eu sei. Aí ela explicou mais ou menos, ele sabia onde que era. Do hospital até no bairro que essa menina morava, era longe, pois o marido foi igual um foguete. Chegou lá, ele pulou a grade. Ah, não, antes disso o marido falou assim, você sabe por que a gente tá aqui? Aí eu falei assim, sei. Nessa hora eu falei, sei. Conta dela. E o marido falou assim, é. E aí, ele pulou o muro da casa. Tinha um cachorro. Ele nem viu o cachorro. Tinha um pitbull. Gente, ele nem viu o pitbull. Ele pulou, abriu a porta, entrou lá. A menina estava desacordada. E ela tinha tomado, não sei se foi tranquilizante, ela tinha tomado muito. E aí a pressão vai caindo. Então, se a gente pensar, ai, tem remédio, né? Esse remédio não mata. Mata por isso, porque vai caindo, caindo, caindo. E aí, gente, o marido ligou pro SAMU e o SAMU falou assim:
Eles foram, né, correndo. E quando chegaram, eles disseram, olha, se mais 2 minutos ela não resistia. Por conta disso. Porque vai caindo a pressão dela já estava muito baixa. E é isso que eu vejo, como que Deus sabe exatamente o que faz, como ele rege perfeitamente o mundo, né? Porque senão, se a Rebeca não tivesse nascido naquele tempo, se a Rebeca não tivesse voltado para o hospital, a gente não tinha conhecido essa menina. O marido não teria ido lá. Deus podia usar outras pessoas? Poderia. Mas ele sabia que o marido ia conseguir fazer isso. E se a gente voltasse naquele momento certo. E aí eu vejo a mão do Senhor até no tempo, sabe? Como que aquele bebezinho nasce naquele determinado tempo. Então, às vezes, a gente espera muito e a gente pensa, ai, nossa, tô desanimando. Não desanima, às vezes só não tá no tempo certo. E creio que Deus tem esse milagre para você. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração, que você possa tirar uma lição sobre ele. E é isso, gente. Fica com Deus. Muito obrigada por me ouvir e tchau!